Bom dia, turma. Tudo bem? Como é que passaram de ontem para hoje? Espero que todos estejam bem tranquilos e iluminados para essa semana de trabalho e de estudos. Vamos dar sequência ao nosso delicioso estudo da teoria do crime e hoje vamos iniciar o enfrentamento da culpabilidade, terceiro elemento indispensável e indissociável do conceito analítico de crime. Vejam aí, vamos fazer aquele nosso apanhado de sempre. Crime como conduta típica, ilícita e culpável. Vimos a tipicidade, vimos a ilicitude. Formamos o chamado injusto penal. Falta-nos então estudarmos a culpabilidade para verificar então que crime nada mais é do que um injusto penal culpável. A culpabilidade, ela possui os seus elementos constitutivos, diferentemente da ilicitude, cujos elementos estão onde? Lá na conduta típica. A culpabilidade possui os seguintes três elementos: a imputabilidade penal, que vamos estudar nos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, a potencial consciência da ilicitude, que vamos estudar no artigo 21, e a exigibilidade de conduta diversa ou exigibilidade de outra conduta, que vamos estudar no artigo 22 do Código Penal. Primeiramente, o que seria essa culpabilidade? O agente realizou uma conduta típica e ilícita, uma conduta típica e não justificada. O que mais nós precisamos para entendermos que essa conduta típica e ilícita definitivamente caminha para a ocorrência do crime, para a existência do ilícito penal, ou do tipo de injusto, ou do tipo de ilícito? Vejam, a culpabilidade nada mais é do que um juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Então vejam, está aí na tela para vocês. É um juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. É sem dúvida pressuposto para a aplicação de pena. Nós vamos ver agora se a conduta típica e ilícita praticada pelo agente merece uma reprovabilidade jurídica e social a ponto de aquele agente ser submetido à aplicação de uma sanção penal. Nem toda conduta típica e ilícita é criminosa, nem toda conduta típica e ilícita é reprovável. E essa conduta típica e ilícita deixará de ser reprovável se nós estivermos diante de uma das circunstâncias que excluem um dos elementos próprios da culpabilidade. Se nós falamos em imputabilidade penal, nós falamos também em inimputabilidade penal. Se eu trabalho com a consciência da ilicitude, eu tenho hipóteses em que o agente não adquire, não alcança essa consciência da ilicitude. Se eu trabalho com exigibilidade de conduta diversa, há situações em que seria inexigível outra conduta por parte do agente. E quando uma dessas hipóteses ocorrer, eu excluo a culpabilidade, eu excluo esse juízo de reprovabilidade da conduta típica e ilícita praticada pelo nosso agente, eu retiro essa reprovabilidade do injusto penal praticado pelo agente e, consequentemente, o fato deixa de ser considerado criminoso. Então, o que nós faremos agora nesse estudo desse juízo de reprovabilidade? Perdão. Nós vamos estudar esses três elementos constitutivos da culpabilidade e vamos verificar em que hipóteses esses elementos constitutivos deixam de existir no caso concreto, levando o agente, consequentemente, a uma sentença penal absolutória. O primeiro desses elementos é a imputabilidade penal. O que seria essa imputabilidade penal? A imputabilidade penal nada mais é do que o conjunto das condições de maturidade e de sanidade mental do agente. Está aí na tela para vocês. Conjunto das condições de maturidade e de sanidade mental do agente.
para que o injusto penal praticado pelo agente seja reprovável e, consequentemente, merecedor de uma pena, porque eu formo o conceito de crime, o agente tem que ser maduro e tem que estar em pleno gozo de suas faculdades mentais. Então, ele tem que ter a maturidade exigida por lei e tem que ter as faculdades mentais em ponto de bala para poder entender o que é certo e o que é errado e, consequentemente, ser responsabilizado pelo que é certo e o que é errado. É a maturidade e a sanidade mental que juntas fazem com que eu possa imputar ao agente o injusto penal por ele realizado. Muito bem. A maturidade, ela é aferida pela idade penal. Idade penal que é trabalhada no artigo 228 da Constituição, artigo 27 do nosso Código Penal. E a sanidade mental está descrita no artigo 26 do Código. Então nós vamos primeiro estudar essa idade penal. Na verdade, nós vamos apenas rever esta idade penal, porque vocês já fizeram uma atividade autoinstrucional que atacava, que trabalhava justamente essa idade penal. Então nós vamos aqui fazer apenas um apanhado daquilo que vocês já estudaram para atividade autoinstrucional. E depois vamos verificar como que o Código trabalha a questão da sanidade mental. Ok? Vamos dar um pulinho lá no artigo 228 da Constituição. Eu tenho um mapa aqui, mas eu não quero trabalhar esse mapa com vocês por enquanto não. A idade penal é norma constitucional. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, para ficar mais visível para vocês. A Constituição, a Constituição, ela tem um capítulo que trata especificamente da família, da criança, do adolescente, aqui, do idoso. Olhem aqui, o capítulo 7 da Constituição. Da família, da criança, do adolescente, do jovem. Não consigo ver muita diferença do jovem para o adolescente, não. E do idoso. Percebam que esse capítulo teve alguns dispositivos modificados pela emenda 65 de 2010 e pela emenda 66 de 2010. Neste capítulo, nós temos uma regra, lá no artigo 228, vamos chegar aqui ao artigo 228, que trata especificamente da idade penal. São penalmente inimputáveis. O inimputável é aquele que não possui a imputabilidade penal. Então, de um lado eu tenho imputabilidade, do outro lado eu tenho inimputabilidade. Então, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos que estão ou estarão sujeitos às normas da legislação especial. Esta é a norma constitucional. A partir da norma constitucional, nós trouxemos para o Código Penal a regra da inimputabilidade pela idade. Vejam o artigo 27 do Código. Aqui está o artigo 27, que é praticamente uma cópia do artigo 228 da Constituição. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Na verdade, a redação do artigo 27 é melhor do que a redação do artigo 228 da Constituição, mas reproduz o mesmo conteúdo normativo, e nem poderia ser diferente. O Código Penal, apesar de ser de 84, a nossa Constituição é de 88, ele reproduz, está aí na tela para vocês, redação dada pela 7219 de 84, que reformou toda a parte geral. Essa norma foi perfeitamente, plenamente recepcionada pelo artigo 228 da Constituição. Bom, muito bem. Primeira informação importante. O nosso Código Penal adotou um critério chamado critério biológico
para a definição da idade penal. O adolescente, quando completa 18 anos, ele ganha de presente, dentre outras coisas, a sua responsabilidade penal. E essa responsabilidade penal, ela é adquirida no Brasil, como aliás em boa parte dos países no mundo, como que num passe de mágica. Então, no primeiro minuto do dia em que eu completo 18 anos, a responsabilidade penal cai no meu colo, independentemente da minha efetiva maturidade para entender o que é certo ou o que é errado do ponto de vista jurídico penal. Então, a lei penal brasileira não quer saber se aos 18 anos aquele jovem já é maduro o suficiente para ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos na vida penal. A lei penal, por força de um mandamento constitucional, pressupõe que aos 18 anos eu já estou suficientemente maduro para ser responsabilizado criminalmente pelos meus atos. Por isso o critério é biológico, meramente biológico. Completei 18 anos, passei a ser responsável criminalmente. Já estou falando na cabeça da minha filha completa 18 anos agora em agosto. Já estou falando na cabeça dela, falando na cabeça dela, falando na cabeça dela. Olha, a partir do dia 5 de agosto, você será penalmente responsável. Acho que esse é o maior encargo que a pessoa recebe no momento em que ela ingressa teoricamente, tecnicamente, ou pelo menos juridicamente, na sua fase adulta. Há algumas ordens jurídicas no mundo, não muitas, que adotam um critério meramente psicológico. O que significaria esse critério meramente psicológico? Não importa a idade do agente. O que importa é a efetiva maturidade que ele tinha no dia em que ele cometeu a conduta típica. Então vejam, a pessoa tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade, ela comete uma conduta típica de crime previsto na legislação penal daquele país, ela será submetida a uma perícia psicopatológica que vai identificar se ela tinha o necessário discernimento sobre a sua responsabilidade penal. E independentemente da idade, se ela já tinha o discernimento suficiente, ela será responsabilizada criminalmente. Nos Estados Unidos, para os crimes federais, a idade mínima para responsabilização criminal é de 11 anos. Mas há estados da Confederação em que você percebe em filmes norte-americanos em que jovens de 9, 8 anos de idade já são responsabilizados criminalmente. As penas não são tão severas como em alguns estados que estabelecem pena de morte ou prisão perpétua. Mas já vê jovens com 8 anos de idade respondendo criminalmente pelos seus atos. Porque determinados estados adotam para os crimes estaduais, porque lá é uma confederação, então tem legislações penais específicas para os estados, há estados que estabelecem a inexistência de idade mínima para responsabilização criminal. A norma federal estabelece 11, 12 anos, dependendo do tipo de crime praticado pelo agente. Mas nas legislações estaduais nós não encontramos esses limites mínimos para a aplicação de pena. Há outros estados que trabalham com critérios híbridos. Um critério biopsicológico. Um critério que associa idade e maturidade. Vamos partir do exemplo da legislação brasileira. A legislação brasileira estabelece, eu vou mostrar que lei é essa. A legislação brasileira estabelece que todos nós somos crianças até completarmos 12 anos de idade. Somos adolescentes até completarmos 18 anos. E como somos responsáveis civil e criminalmente pelos nossos atos, nós seríamos adultos a partir dos 18 anos. Isso tanto do ponto de vista da
da questão da autoria delitiva, como do ponto de vista da vitimologia também, para efeitos de aplicação de sanções àqueles que praticam crimes. Normalmente esses critérios são utilizados, pelo menos é o critério utilizado pela nossa legislação infanto-juvenil. Não é muito utilizado pelo Código Penal, não. Normalmente o Código Penal estabelece um patamar de 14 anos para a criança, mais severo do que a legislação infanto-juvenil. Tanto que, se você comete um crime de estupro contra um menor de 14 anos, o crime é de estupro de vulnerável e a pena é mais alta do que um estupro do artigo 213 do Código Penal. Esse é apenas um exemplo de como que o Código Penal trabalha essa idade de uma forma mais severa do que a própria legislação infanto-juvenil. Vamos imaginar que no Brasil o nosso critério fosse biopsicológico. Nós poderíamos, por exemplo, estabelecer que até os 12 anos todos somos inimputáveis. A partir dos 18 anos, todos somos imputáveis. Ou aí entre 12 e 18, faz perícia para verificar se a gente tinha ou não a maturidade suficiente para ser responsabilizado criminalmente. Se a nossa legislação fosse assim, ela adotaria um critério biopsicológico. Biológico nas extremidades, percebam, 12 e 18. E psicológico nessa fase intermediária, entre 12 e 18 anos. Esse seria um critério híbrido ou um critério misto. A nossa legislação, vocês já perceberam, não adotou nem o critério psicológico nem o biopsicológico. Adotou apenas um critério biológico. Completamos 18 anos, somos penalmente imputáveis. Perceba que o artigo 27, reproduzindo o mandamento constitucional, dispõe que esses menores de 18 anos ficam sujeitos às normas estabelecidas em legislação especial. Se você estiver acompanhando a aula pelo seu código, e se o seu código não for Tabajara, ele deve ter uma referência, uma remissão a esta legislação especial. Logo abaixo aí do artigo 27, você deve ter uma observação daquele que organizou o seu código, recomendando que você dê uma olhadinha numa lei específica. Que lei específica é essa? Acharam aí? Está na tela agora, né? É o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Aliás, o ano de 1990 foi um ano extremamente profícuo em legislações no Brasil. É interessante como foi a história, né, da legislação atual brasileira. Nós tivemos o período de abertura, e aliás eu estou com medo danado, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, de nós darmos vários passos, uns passos assim, uns 40 anos para trás, na nossa história, com os acontecimentos que vêm se sobrepondo, né, nesse dia a dia da política brasileira. Eu confesso a vocês que eu estou com bastante receio. E todo o movimento que está acontecendo hoje no Brasil tem total respaldo da população brasileira, como pelo menos da grande maioria da população brasileira, como também houve esse respaldo da população brasileira lá em 1964. Então eu confesso a vocês que todas as vezes que eu vejo determinados noticiários, eu sinto aquele frio na barriga, sabe? Aquele medo de que realmente a gente possa retroceder anos e mais anos na nossa história democrática. Nós passamos por um período de abertura. Na verdade, o período de abertura ou de distensão política começou lá nos idos de 79, se desenvolveu até as eleições diretas, que acabaram levando ao poder Tancredo Neves. Tancredo Neves não tomou posse. Houve um mini golpe, na verdade, para que o vice José Sarney assumisse em 1985, em março de 1985. E a partir dali começou o que seria o nosso mais longevo período democrático na história política do Brasil.
Nós nunca tivemos um período de democracia tão extenso como esse, de 85 até hoje. São 35 anos, né? Em março completamos 35 anos de democracia ininterrupta. Apesar de 2 processos de impeachment, coisa que eu achei que nunca fosse acontecer neste país, nós continuamos aí aos trancos e barrancos tentando sustentar a nossa democracia. A partir de 1986, 86 e 87, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. E o Congresso Nacional, ele então construiu a Constituição de 88, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. E essa Constituição, ela trouxe uma série de direitos, de garantias que precisavam ser regulamentados por legislação ordinária. A questão da proteção à criança e ao adolescente é uma delas. Lá, naquele capítulo da Constituição que eu mostrei para vocês, onde está inserido o artigo 228, nós trouxemos aqui uma série de comandos normativos muito gerais de proteção à família, criança, adolescente ou idoso, mas nós precisamos de uma legislação de proteção que regulamentasse esses dispositivos constitucionais. Tanto que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos no Código Civil, que foi reformado em 2002, toda uma proteção à família, como também temos no Código Penal. Então, a partir de 88, nós passamos a necessitar de diversas leis que regulamentassem diversos dispositivos constitucionais. Nós estávamos no finalzinho do governo Sarney, houve a eleição do Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello assumiu o poder em 1990 e tocou fogo do circo. Colocou o Congresso Nacional para trabalhar, então o ano de 1990 foi um ano que nós tivemos muitas legislações. Lei dos crimes hediondos, que é a Lei 8.072, a Lei 8.069, Lei 8.038, que regulamentou uma série de recursos aos tribunais superiores, Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.036, e por aí vai. São muitas leis que foram construídas em 1990. De 90 para frente, mas principalmente em 1990. Uma delas foi o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, alterado agora recentemente, pode perceber na tela, pela Lei 13.869. A 13.869 é o pacote anticrime do queridíssimo ex-juiz, ex-ministro e futuro não sei o que também deixa com muito medo, Sérgio Moro. Bom, muito bem. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez? Ele estabeleceu todo um sistema de proteção à criança e ao adolescente, inclusive criminalizando condutas daqueles que eventualmente atacassem direitos próprios das crianças e adolescentes. Então nós temos no Estatuto diversos tipos penais que criminalizam as condutas praticadas por imputáveis contra crianças e adolescentes. E, da mesma forma, ele traz a responsabilização daqueles menores de 18 e maiores de 12 anos. Olhem o artigo 2º. Considera as crianças, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleta e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Informação que eu já trouxe para vocês. Então, ela protege a criança, só protege a criança, porque a criança, no Brasil, ela não sofre qualquer tipo de responsabilização jurídico-penal pelos seus atos. Ela protege o adolescente contra atos praticados por imputáveis, por maiores de 18 anos, e também, obviamente, contra atos praticados por adolescentes, e traz um sistema de tratamento jurídico-penal para os adolescentes que eventualmente transgredirem as normas. Então, a legislação especial a que se refere o artigo 228 da Constituição e o artigo 27 do Código Penal é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso querido ECA. Ok? Muito bem. Tanto que na hora que eu fui pesquisar aqui, eu joguei ECA. Na tela já apareceu o Estatuto
No navegador já apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok, nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Então, aqui nós temos duas informações muito importantes. O critério biológico estabelecido pelo Código e a legislação especial que foi construída em 1990, a Constituição de 88, o Código de 84. A Lei de Proteção à Criança e ao Adolescente veio em 1990. Na verdade, substituiu o Código de Menores que estava em vigor naquela época. Vamos lá. Primeira questão importante que nós temos que debater, que eu tenho que colocar vocês para refletirem. Eu coloquei uma charge naquela atividade autoinstrucional que eu considero sensacional. A pessoa que a desenvolveu foi extremamente feliz. Não sei se vocês se recordam, havia duas crianças sentadas num banquinho dentro de uma cela e havia um adulto, só apareciam as pernas, o braço do adulto com a mão assim em cima do menor e o menor comentando com o outro. Aqui, pelo menos, eu não lembro exatamente o texto, aqui pelo menos cuidam da gente ou se preocupam com a gente. Por que eu coloquei aquela charge que eu considero espetacular para vocês? Porque vocês têm acompanhado, e é cada vez mais forte o movimento no país, apoiado por mais de 90% dos brasileiros, segundo a última pesquisa que foi feita, 92% dos brasileiros apoiam, há um movimento forte para a redução da idade penal no Brasil. Naquela atividade autoinstrucional, eu pedi para que vocês dessem uma olhada e identificassem os projetos de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional. E vocês devem ter percebido que, ao longo desses últimos anos, houve um pouco de tudo. Houve quem quisesse reduzir a idade penal para os 14 anos para todos os crimes, houve quem quisesse reduzir a idade penal para os 14 anos para os crimes hediondos, só para os crimes hediondos. Há quem queira reduzir para 16, há quem queira reduzir para 16 para os crimes hediondos. Há diversos projetos, propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional. Elas estão todas confluindo para um que está mais avançado, que é a proposta de emenda à Constituição número 171. O número é bem sugestivo, né? Porque é um estelionato à população brasileira. Esse projeto ele reduz, pura e simplesmente, a idade penal para os 16 anos. E eu confesso a vocês que se não fosse toda essa turbulência política que o Brasil sofreu desde o início do processo de impedimento da Dilma, é bem provável que essa PEC já tivesse passado no Congresso Nacional. Ela estava pronta para ser levada a plenário na Câmara quando iniciou-se o processo de cassação do mandato da Dilma. Aí esqueceram. Esqueceram essa PEC, como esqueceram muitos outros projetos de lei extremamente importantes para o país. Fizeram todo aquele processo de cassação da Dilma, aquele circo de horrores, né, que foi o processo de cassação dela. Depois veio Michel Temer, e o Michel Temer passou aquele resto de governo dele comprando o Congresso Nacional para tentar se manter no poder, porque senão teria caído também. Depois veio a eleição turbulenta do presidente Bolsonaro e esses primeiros anos turbulentos também de governo Bolsonaro. E acabou que, como eu disse a vocês, essa PEC e alguns outros projetos acabaram sendo colocados em segundo plano. Mas vira e mexe, alguém vai lá e dá uma fuçada do baú e reaviva esse projeto. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser colocado em pauta. E como eu disse para vocês, com ampla... como é que eu poderia chamar? Uma ampla aclamação da sociedade brasileira. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar ocorrendo. Nós vamos reduzir a idade penal, ao que parece, para os 16 anos. Vocês sabem o que eu vou perguntar para vocês. E eu queria que vocês, por um instante, eu não vou ficar aqui parado esperando que vocês pensem, então vocês deem uma pausa no vídeo, pensem, e depois voltem. O que vocês acham disso? Vocês são favoráveis à redução da idade penal?
E se forem favoráveis à redução da idade penal, questionem-se. Para quê? Vou te fazer dois questionamentos. Por quê e para quê que nós vamos reduzir a idade penal? Os fundamentos são os mais variados. A gente ouve muita gente dizendo, se o menino de 16 anos já pode votar, ele poderia ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Você tem maturidade para poder eleger um presidente da República e ter maturidade para responder a um processo penal. Outros vão dizer o seguinte, utilizam-se dos menores para a prática de ilícitos penais. Então aquele cara que é o chefe do tráfico de drogas em determinada região, ele pega os menores de 18 anos e coloca lá na linha de frente, porque sabem que são irresponsáveis criminalmente. Então vamos reduzir para 16 anos. Aí ele vai passar a usar o de 15. Reduz para 14, vai passar a usar o de 13. Reduz para 12, vai passar a usar o de 11. Vocês viram, teve há pouco tempo, um menino de 10, um de 9 anos de idade, pegaram um carro, assaltaram uma loja, passaram fogo da polícia. Vocês viram isso? Estou tentando lembrar em que cidade que foi, eu acho que foi em São Paulo. Um tinha 10, um tinha 9 anos de idade, dirigindo o carro, fazendo disparos de arma de fogo, trocando tiro com a polícia. E aí é esse mesmo argumento que nós vamos utilizar? Há um alto índice de práticas de injustos penais por esses menores, então eles precisam de uma punição para redução desse tipo de entre aspas, viu gente, criminalidade. Nós já sabemos que o direito penal não se presta a combater criminalidade. Eu afirmo a vocês, nós podemos reduzir a idade penal ao útero materno. Que não vai diminuir isso aqui, na criminalidade neste país. Não vai. Eu posso fazer o que eu quiser com a lei penal brasileira. Já falei isso para vocês. Eu posso estabelecer pena de morte, prisão perpétua, açoite público, trabalhos forçados. Sei lá, cortar a mão de ladrão, cortar a língua do falastrão, cortar não sei o que do estuprador. Posso fazer o que eu quiser com essa lei penal. Posso reduzir a idade penal ao útero da mãe. Eu não vou conseguir combater criminalidade com isso. Por outro lado, nós temos um sistema carcerário brasileiro com algo em torno de 1 milhão de presos no Brasil. Na verdade, se você entrar no site do CNJ, ele traz um tipo de informação. Se você entrar no site do Ministério da Justiça, ele traz outra informação. Se você entrar no site da Secretaria de Estado de Defesa Social aqui em Minas, ela traz uma outra informação sobre o Estado de Minas Gerais, o que nos leva à conclusão de que ninguém sabe exatamente quantos presos nós temos no Brasil. Não sabemos. Sem falar que os censos costumam ser muito antigos, costumam ser muito desatualizados. Nós não temos assim um censo anual, um censo bianual, nós não temos. Nós não temos esse controle criterioso da população carcerária no Brasil. Estima-se. Aqueles mais otimistas, que nós estejamos aí em torno de 1 milhão de presos no país. Antigamente o número de advogados e o número de presos no Brasil andava assim lado a lado. Hoje nós temos mais advogados do que presos no Brasil, porque já passamos de 1.300.000 advogados. Uma coisa inacreditável. Você olha assim de repente, só um advogado. Não é? Você vai desentupir a pia da sua cozinha, sai um advogado ali de dentro. Uma coisa inacreditável isso. Bom, 1 milhão de presos no Brasil. Nós temos algo em torno de 250.000 vagas no sistema carcerário brasileiro. O CNJ trabalha com um número mais otimista, o Ministério da Justiça mente também, mas eles trabalham com números partindo do pressuposto de que nós teremos celas coletivas no regime fechado de cumprimento de pena. E vocês vão aprender no semestre que vem que no regime fechado de cumprimento de pena, segundo a lei brasileira, as celas deveriam ser individuais. Certamente alguns de vocês estão dando gargalhadas e caindo de costas. Imagine cela individual em sistema penitenciário brasileiro. Mas é o que está previsto em lei. Então, se nós quisermos cumprir a lei, eu parto do pressuposto de que toda autoridade pública deveria pautar a sua conduta no cumprimento da lei e ser responsabilizada civil, administrativa e criminalmente pelo descumprimento da lei,
nós tínhamos que ter celas individuais no sistema carcerário no regime fechado de cumprimento de pena. E aí, se eu pego este dado, nós não temos 250 mil vagas no Brasil e 1 milhão de presos. Sendo que há determinados problemas de superlotação concentrados em determinadas regiões do país. Então nós temos sistemas carcerários, o de Minas Gerais é um sistema carcerário bem razoável, como Minas, que é bem razoável, e temos sistemas caóticos, por exemplo, no Nordeste do país. Então a distribuição ela não é isonômica entre os estados da federação. Nós temos locais mais críticos, em que nós temos 10, 12, 15 presos por cela, e temos locais em que onde deveria ter uma, tem 3, tem 4. A situação é um pouco mais controlada. Nós temos hoje 200 mil jovens entre 16 e 18 anos cumprindo medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas elas são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se nós reduzirmos a idade penal, é claro que em relação a esses, o sistema continuará do mesmo jeito. Mas em relação aos novos infratores, esses novos infratores, ao invés de serem destinados à chamada Fundação Casa, antiga FEBEM, eles irão para o sistema penitenciário. Eu estou falando em agregar mais 200 mil presos ao sistema penitenciário. Então a população hoje de 1 milhão iria rapidamente para 1 milhão e 200 com 250 mil vagas. É isso mesmo que nós queremos fazer com aquele menor infrator? E outra coisa importante, já antecipando, como que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele trabalha a questão das condutas típicas e ilícitas praticadas pelo menor de 18 anos? Porque vejam, vamos estabelecer um raciocínio rápido aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Não sei como é que volta isso aqui de uma forma mais rápida, não. Acho que eu descobri. Pro lado aqui. Vejam só. Olhem para a tela. Olhem lá para a culpabilidade. Lá embaixo. A imputabilidade penal é o primeiro elemento da culpabilidade. Se eu estou falando em inimputabilidade por menoridade penal, eu estou dizendo que falta um dos elementos da culpabilidade. Não é isso? Se falta um dos elementos da culpabilidade, falta culpabilidade. Se não há culpabilidade, o fato não é criminoso. Então, eu estou afirmando para vocês que, se nós chegamos à análise da idade, é porque a conduta praticada pelo agente é típica e ilícita. Isso é pressuposto. Olhem a seta vermelha à esquerda da tela. O que essa seta vermelha nos indica? Essa seta vermelha nos indica que toda análise do conceito de crime, ele parte da tipicidade para a culpabilidade, não é isso? Ou seja, vou repetir aquilo que eu já falei algumas vezes no passado. Uma conduta, para ser ilícita, antes ela tem que ser típica. Uma conduta, para ser culpável, antes ela tem que ser ilícita e, consequentemente, também típica. Então, como que eu fui analisando a conduta praticada pelo agente? Primeiro, analisei a conduta típica. Então, Tício matou Mévio com disparo de arma de fogo. Vamos passar a analisar essa conduta. E matou Mévio com dolo de homicídio e para se vingar de algum desacerto comercial que os dois tiveram. Nessas circunstâncias. Então, vamos olhar para a conduta típica. Houve uma ação, disparo de arma de fogo, norteada pelo dolo do agente. Então, o agente, na verdade, deu aso à sua vontade, praticou a conduta com consciência e vontade de chegar ao resultado criminoso. Houve resultado, porque Mévio está mortinho da Silva, e anexo de causalidade comprovado pela perícia que foi realizada, que demonstra que a causa da morte de Mévio foi o disparo de arma de fogo realizado por Tício. Então há uma ação,
há dolo nessa ação, houve o resultado querido pelo agente, anexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Mais do que isso, se você pega a conduta de Tício, ela se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 121 do Código Penal. Então eu tenho uma conduta típica. Eu tive ação, tive dolo, tive resultado, tive nexo e tenho tipicidade. A tela se encaixa perfeitamente na moldura normativa do artigo 121 do Código. Perfeito. Matar alguém é a conduta típica de homicídio. Verifiquei a tipicidade, aí eu tenho condições agora de verificar se essa conduta típica é contrária ao ordenamento jurídico ou se ela é permitida por esse ordenamento jurídico. Então, neste momento posterior, nesse segundo estágio da minha análise do conceito de crime, eu passo a verificar a presença ou ausência de causas de justificação. Aí eu disse para vocês, Tício matou Mévio para dar aso a um sentimento de vingança. Ainda, para deixar mais floreado o exemplo, armou uma tocaia, esperou Tício Mévio passar, fez uns disparos pelas costas, surpreendendo e para não correr riscos. Então, quando você olha para as causas de justificação descritas no artigo 23, você vai ver que ele não atuou em estado de necessidade, ele não atuou em legítima defesa, nem servidor público então não poderia ter atuado no estrito cumprimento de dever legal. Matar alguém no exercício regular de direito, nessas circunstâncias, e mais do que isso, obviamente, que o consentimento do ofendido é uma causa que jamais poderia se aplicar no caso de homicídio. Então você olha para o artigo 23, para o artigo 24, para o artigo 25 e conclui com muita facilidade e com muita rapidez que Tício, ao dar raso ao sentimento de vingança, tocaiando a vítima Mévio e matando-a, jamais poderia ter praticado uma conduta amparada por uma das 5 causas de justificação. Aí você conclui que a conduta praticada por Tício não só é típica, como também é ilícita. E aí formamos aquilo que chamamos de injusto penal. Se formamos o injusto penal, nós podemos passar para a terceira etapa da nossa análise. Nós vamos analisar agora a culpabilidade. Aí quando eu chego na culpabilidade, o primeiro elemento que eu tenho que enfrentar é a imputabilidade penal. Tício estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Muito pelo contrário, inteligentíssimo. Só que Tício tinha 17 anos de idade ao tempo da conduta. Opa! Se Tício tinha 17 anos de idade, por força do artigo 228 da Constituição e pelo artigo 27 do Código Penal, Tício é inimputável. E se Tício é inimputável, falta-lhe culpabilidade. Não há reprovabilidade social ou jurídica sobre aquela conduta típica ilícita praticada por ele. Em outras palavras, ele não é merecedor de pena. E não é merecedor de pena por quê? Porque a conduta praticada por ele não é considerada crime. Não há crime. Não é isso, gente? Olhem para a tela. Faltou culpabilidade. Nossa senhora, quase que eu arranquei aqui meu fone. Faltou culpabilidade. Faltam um dos elementos essenciais para o conceito de crime. Esses 3 elementos, eles são indissociáveis e indispensáveis. Faltou um deles, não há crime. Então a conduta é típica, é ilícita, é culpável? Não. Não sendo culpável, não há crime. Percebem? Putz grila, mas não há crime? Não. Mas ele praticou um justo penal, é verdade. Por ter praticado um justo penal, ele sofrerá uma consequência jurídico-penal, que não é pena, porque a pena é a consequência jurídica do crime. Só há pena quando houver crime ou contravenção penal, quando houver infração penal. Mas neste caso não há crime. E se não há crime, ele está sujeito ao que nós chamamos de medida socioeducativa. Por quê?
Esse injusto penal, voltem aqui, vamos voltar aqui. Esse injusto penal, olhem para a tela, está ali de vermelhinho à esquerda, é tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como ato infracional. Então, o que é ato infracional? Eu não coloquei no slide, mas anotem aí. O que é o ato infracional? Anotem. O ato infracional é o injusto penal praticado pelo adolescente. Então, o ato infracional é o injusto penal praticado pelo adolescente. Olhem para a tela. Eu estou aqui dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu aumentar um tiquinho isso aqui para ficar mais legível. Olhem o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Espera aí, aumentei tanto aqui que eu me perdi. Onde é que eu estou aqui? 101, 103. No título 3 da Lei 8.069, nós temos da prática de ato infracional. E aí o 103 vem e conceitua ato infracional. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. A terminologia legal não é muito precisa, mas ela está querendo dizer mais ou menos aquilo que nós dizemos, acrescentando que o Estatuto da Criança e do Adolescente não tipifica condutas. Eu não tenho aqui uma parte especial do Estatuto da Criança e do Adolescente em que ele descreve as condutas proibidas e respectivas consequências jurídicas. Eu não posso falar em pena, mas consequências jurídicas. Eu não tenho normas incriminadoras no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o artigo 103 do Estatuto fala que considera-se ato infracional, olhem aqui, vou marcar aqui para vocês, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção, ele está dizendo que a tipificação das condutas consideradas como atos infracionais está no próprio Código Penal e na legislação extravagante ao Código Penal brasileiro. Como é isso? Como que eu faço essa construção jurídica? O Estatuto está me dizendo que eu tenho o ato infracional equivalente ao homicídio, o ato infracional equivalente ao furto, o ato infracional equivalente ao roubo, ao estupro, ao peculato, à associação criminosa, à falsificação material. Então, eu vou ao Código Penal e busco no Código Penal ou em leis extravagantes ao Código a tipificação, a tipicidade da conduta praticada pelo adolescente. Agora, o 104, o que ele faz? Ele reproduz o conceito de menoridade penal ou de maioridade penal. O 104 reproduz o 27 do Código, reproduz o 228 da Constituição. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Aí ele traz a informação, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Não é só para efeitos desta lei, não. O artigo 4º do Código Penal estabelece que considera-se tempo do crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Data do fato fica muito estranho, né? Porque esse fato ele pode se prolongar no tempo, separando conduta de resultado. Eu vou aplicar o artigo 4º do Código Penal. Aí nós temos no 106 os direitos individuais, depois nós temos garantias processuais, depois nós temos as consequências jurídicas dos atos infracionais praticados pelos menores. Olha que interessante.
Nós já sabemos que o ato infracional é injusto penal praticado pelo menor de idade. Que esse ato infracional tem a sua tipicidade aferida com base na legislação penal. Então eu tenho o ato infracional equivalente a determinado crime. E se o menor ele pratica o ato infracional, ele não pode estar sujeito à pena, porque a conduta não é criminosa. Ele está sujeito às medidas socioeducativas. E essas medidas socioeducativas, elas vêm enumeradas no artigo 112. E elas vão desde uma advertência até a internação em estabelecimento educacional. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Estabelecimento educacional. E aqui eu dou um passo para trás para voltar à questão da redução da idade penal. Qual que é a principal finalidade da pena e, consequentemente, qual que é a finalidade principal do direito penal? Nós estudamos lá no início do semestre letivo. Eu disse para vocês, olha, por mais piegas que possa parecer, se o direito penal existe para alguma coisa, ele existe para buscar a ressocialização de um criminoso. Não falei isso para vocês? Várias vezes, não foi? Hoje, inclusive, ressaltei o fato de que o direito penal não consegue, é totalmente incapaz de ser utilizado como instrumento para combate de criminalidade. Muito bem. Se o direito penal ele tem uma função ressocializadora, ressocializar significa reeducar. Reeducar é educar de novo. A pessoa foi educada, em determinado momento houve um desvio dessa educação, eu preciso reeducá-la. Olha que interessante, a mais grave das medidas socioeducativas, há uma coisa importante, viu gente? A lei não foi modificada não, mas pela reforma ortográfica que nós tivemos em 2012 na língua portuguesa, os socioeducativos agora está tudo juntinho, arranquem esse acento no só e as socioeducativas. É uma palavra única, viu? Na hora que vocês forem fazer uma prova, na hora que vocês forem fazer exame de ordem, na hora que forem peticionar lá no futuro, a palavra é única. Olha que interessante, a mais grave das medidas socioeducativas é a internação em estabelecimento educacional. Estabelecimento educacional. E ele não é um estabelecimento reeducacional, ressocializador. É um estabelecimento socializador. Qual que é o pressuposto da lei? Esse menino, essa menina, esse adolescente ainda tem que aprender. Ele não tem que reaprender, ele não tem que ser ressocializado, ele tem que ser socializado. Olha que interessante, nós tínhamos um professor de medicina legal, quando a medicina legal era a disciplina que fazia parte da matriz curricular mínima exigida pelo MEC, professor André Roquette. Até o ambulatório da FCH leva o nome do Roquette. Roquette lamentavelmente morreu por complicações decorrentes de uma cirurgia que ele fez para tirar um tumor do rim. Das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, o André Roquette é doutor em medicina, ele participou certa vez de um evento que debatia a redução da idade penal. É muito provável que se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar a gravação deste evento. Congregação da FUMEC. Nós reunimos professores da área de penal, nós trouxemos uma socióloga e colocamos um médico para discutir a questão da idade penal. Foi muito bacana mesmo. Eu acho que talvez se pesquisar diretamente no YouTube, vocês acham, joga assim, redução da idade penal, evento, FUMEC, vocês devem achar, deve estar aí disponível para vocês. E se vocês tiverem a curiosidade de assistir, vocês vão ver com o André Roquette, ele, naquela época, isso a gente já tem muitos anos, que ele morreu já tem alguns anos, naquela época o André Roquette já falava o seguinte, olha, a medicina trabalhava a adolescência no passado até por volta dos 18 anos. Porque para a medicina,
A adolescência é o ciclo de formação da identidade do ser humano. Só que, com o passar dos anos, a medicina, estudando as transformações sociais, percebeu que essa fase da formação da identidade, ela começou a ser dilatada. E há anos atrás ele dizia que a medicina então trabalhava o período de formação da identidade, em média, até os 25 anos. Isso Roquette falou há muitos anos sob o ponto de vista médico. Há pouco tempo eu estava num debate no curso de psicologia, aí eu fui convidado como professor do direito e fomos discutir justamente a questão de idade penal. E aí foi muito bacana porque eu pude ver as várias opiniões psicológicas sobre o tema. E a conclusão do simpósio, uníssona dentre os psicólogos, é de que a fase de formação da identidade do ser humano vai, em média, hoje até os 25 anos. Eu não estou afirmando para vocês que todos amadurecem até os 25 anos. Há pessoas que amadurecem muito mais cedo. Vocês devem ter pessoas do seu ciclo familiar, no seu ciclo social, que amadureceram com 14, 15, 16 anos de idade, até antes. Porque a história de vida de cada um faz com que as percepções sobre a vida sejam muito diferentes, em momentos diferentes dessa fase de formação pessoal. Tem um filósofo contemporâneo, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Henry Jones Jr. Vocês que são mais jovens não são ligados nisso não. Henry Jones Jr. também era conhecido como Indiana Jones. Indiana Jones falava que o que importa para uma pessoa não é a idade, é a quilometragem. E apesar de ele ter falado isso num momento bobo de um dos filmes do Indiana Jones, essa frase traz uma verdade incontestável. É a quilometragem na vida da pessoa que faz com que ela amadureça mais cedo ou mais tardiamente. Então, como eu disse, vocês vão ter exemplos próximos de pessoas que amadureceram muito cedo. Eu tenho um irmão que já vai fazer este ano 44 anos e até hoje não saiu da primeira infância. Então nós temos exemplos e exemplos extremados. O que tanto a medicina como a psicologia fazem é trabalhar com a média. E para ambas as esferas do conhecimento, para ambas as ciências, a formação da identidade hoje vai até por volta dos 25 anos. Isso quer dizer que até os 25 anos, e alguns de vocês podem até fazer uma introspecção, uma autocrítica, e tentar compreender em que estágio evolutivo você se encontra neste momento, porque muitos de vocês não chegaram aos 25 anos de idade ainda. Então, se eu trabalho com essa formação, com essa fase da educação até os 25 anos, como que eu posso conceber a redução da idade penal? Quando alguém me coloca esse tema e me questiona sobre o que eu penso, eu falo que nós temos que mudar a idade penal. Não podemos deixar os 18 anos como patamar, como uma referência. Até os 18 anos inimputáveis. E a partir dos 18, vamos periciar. Vamos periciar para verificar se a pessoa é ou não capaz. Se nós tínhamos que estar hoje sentados discutindo idade penal, nós tínhamos que estar sentados hoje discutindo a ampliação da idade penal, não a redução da idade penal. Justamente pelo contexto social que nós vivemos hoje. Nós não podemos nos apegar a exemplos extremados de menores que são levados para o lado da criminalidade, não para a criminalidade porque eles não cometem crime, mas que estão ali orbitando em torno da criminalidade, para usá-los como referência para a mutação da legislação penal. A mudança da legislação penal ela não pode ser casuísta. Eu tenho que trabalhar com dados científicos. E eu não consigo ver em nenhuma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional a base científica necessária e suficiente para a mudança no texto constitucional. E mais do que isso,
Vamos abrir aqui o artigo 228 da Constituição de novo. Vixe, espera aí. Deixa eu aumentar o meu zoom aqui na tela. Eu acho que estava 175, deve voltar lá para o 228. Vou para perto dele, né? Vamos ver aqui. Uma outra coisa importante. Deu certo isso aqui não, gente. Não, está aumentando ele. O computador está numa velocidade que te dá gosto. Mas independentemente de abrir aqui no 228. Uma outra coisa... Não, lá no 17 da Constituição. Uma outra coisa importante sobre o 228 da Constituição. Nós já sabemos que o artigo 5º da Constituição, vocês já estudaram a uma altura dessa do campeonato, o artigo 5º com a professora Denise, é a cláusula pétrea na Constituição. E por que é a cláusula pétrea? Vamos ao artigo 60 da Constituição. Opa, passei direto. Vamos ao artigo 60. O artigo 60 fala de emendas à Constituição. Peraí, 61. Constituição. Artigo 60. Eu acho que eu estou lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Gente, eu não estou no artigo... eu estou no ato das disposições constitucionais transitórias. Falei que artigo 60 estranho aquele. Nós tivemos disposições constitucionais transitórias porque nós precisávamos de regras de transição da ordem constitucional vigente até 88 e para a ordem constitucional que estava se instalando a partir de 88. Então, após o texto da Constituição e a assinatura dos legisladores constituintes, nós temos o que nós chamamos de ato das disposições constitucionais transitórias e, lamentavelmente, vocês vão estudar que muitos deles ainda estão em vigor até hoje, mesmo com os 32 anos de vigência, quase 32 anos de vigência do texto constitucional. Olhem o artigo 60 da Constituição. Ele fala sobre a emenda, sobre as possibilidades de emendarmos o texto da Constituição, e nós já passamos de 100, né, o número de emendas ao texto constitucional. Aí vem o parágrafo 4º e estabelece cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então eu não posso mudar nem por emenda os seguintes temas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Olha que interessante. A Constituição não fala que as normas contidas no artigo 5º são imutáveis. Ela fala que os direitos e garantias individuais são imutáveis. Não podem ser modificados nem por emenda. Eu estou dizendo isso não para poder afastar a condição de cláusula pétrea de todas as normas do artigo 5º. Todas são. O título do artigo 5º é dos direitos e garantias fundamentais. O que eu quero perguntar a vocês é: os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição estão só no artigo 5º? Claro que não. E aí faço uma outra pergunta a vocês. O artigo 228, que estabelece a idade penal ou a maioridade penal, é uma garantia individual? Claro que é. Por quê? Porque até os 18 anos, todo e qualquer cidadão brasileiro recebe uma proteção legal. Na verdade, uma proteção constitucional que se desenrola numa proteção legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estabelecer os limites dessa redoma, desta proteção, por meio da idade penal, no artigo 228, é importantíssima garantia individual. E se é garantia individual, a primeira discussão que tem que ser enfrentada no Congresso Nacional, que deveria ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, caso essa PEC, ou qualquer uma dessas PECs seja amanhã aprovada, é de: o Congresso tinha legitimidade constitucional para poder alterar o artigo 228? E eu afirmo a vocês, não, sob dois prismas diferentes. Sob o prisma do critério adotado, a Constituição adota o critério biológico, e sobre a idade. Eu posso até aumentar a idade na Constituição. Eu não posso suprimir a idade, porque senão eu estaria suprimindo uma garantia individual.
ou pelo menos reduzindo o seu espectro de atuação. Percebem? Então, além de todos os fatores científicos, sociais, criminológicos que estão por trás dessa discussão sobre a redução da idade penal, ainda teríamos que discutir a questão constitucional. É possível nós efetivamente alterarmos a Constituição para reduzir a idade penal? A minha resposta, não. Ah, mas então isso nunca poderá ser modificado? Pode. Nós podemos ter uma nova ordem constitucional. Nós podemos caminhar aí para um golpe de Estado, para uma revolução, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição. Isso é possível. Alterar esta Constituição por meio de emenda para suprimir uma garantia individual é o que nós não podemos fazer. Agora, no dia que acontecer, esse tema será levado ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal vai falar? Tá tudo beleza. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal no Brasil joga com a galera, não é isso? Ele decide e vai lá receber os aplausos da sociedade. Um daqueles animais ferozes que hoje compõem a Suprema Corte, um belo dia desse para trás, disse que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir conforme a vontade popular. E como 92% dos brasileiros aprovam a redução da idade penal, o Supremo Tribunal Federal vai falar que está beleza, que é constitucional, vai jogar para a galera e vai receber os aplausos da nossa inculta sociedade. É isso que vai acontecer. Ok? Mas temos problemas? Temos problemas. Temos problemas que precisam encontrar uma solução, e uma solução que não vai ser definitivamente encontrada. Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui onde que eu estava. Encontrada com a redução da idade penal. Deixa eu voltar aqui, botar isso aqui um pouquinho maior para vocês enxergarem. Não vai ser com a redução da idade penal que nós vamos resolver os problemas estruturais que estão por trás dessa educação do menor infrator. Essas medidas socioeducativas, que tem uma gradação, vocês podem perceber, estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós saímos desde a menos grave, que é a advertência, até a mais grave, que é saltei aqui, a internação em estabelecimento educacional, precisam ser repensadas pela sociedade brasileira. Principalmente, na minha opinião, esta aqui, a internação em estabelecimento educacional. Depois de elencar quais são as medidas, o Estatuto começa a explicar cada uma delas. Da advertência, da obrigação de reparar o dano, da prestação de serviço, da liberdade, recém-liberdade e internação. Eu acho que o grande problema que nós temos está justamente nessa internação. Primeiro problema que nós temos. Parágrafo 3º do artigo 121. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Então este aqui é o primeiro problema. Será que 3 anos são suficientes para educarmos o menor infrator em determinadas situações? Muitas vezes aquele menor infrator nasceu fora daqueles limites sociais. Lembra que numa das primeiras aulas eu coloquei os limites sociais? E falei das condutas praticadas por todos nós, daqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão fora dos limites sociais. Muitos desses menores infratores nasceram fora desses limites sociais. E se esses menores infratores nasceram fora desses limites sociais, talvez eu precise de mais tempo para trabalhar esses menores. 3 anos não é tempo suficiente para isso. E mais, há um dispositivo que está lá no início, depois a gente volta lá no início, eu não vou voltar não, porque vocês já perceberam que eu tenho muita dificuldade para ir voltar nisso aqui. Eu nunca consigo pegar esse negócio aqui na ponta e pegar e deslocar, até que agora eu consegui, foi só para me
para me desacreditar. Olhem o artigo 2º. O artigo 2º da Lei 8.069. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Essa norma, ela deve ser casada com aquela que está lá no 121. Imagine que eu tenha um menor infrator que às vésperas de completar 18 anos, cometeu o ato infracional. Até que haja o processo de aplicação da medida socioeducativa, ele já completou 18 anos. Então eu vou aplicar uma medida socioeducativa para alguém que já tem mais de 18 anos. É claro, eu volto ao tempo da conduta. Ao tempo da conduta ele era menor. Então a medida que eu tenho que aplicar a ele não é a pena, é a socioeducativa. E ele vai cumpri-la depois dos 18 anos. E aí eu vou trabalhar com as duas regras. A internação ela pode durar no máximo 3 anos, acabamos de ver, e as medidas socioeducativas podem ser aplicadas até aquela pessoa completar 21 anos. E aí você pensa que dependendo da morosidade do judiciário, pode ser que a medida seja aplicada quando ele já tem 19, quando ele já tem 19 anos e meio, e ele vai poder ficar internado só até os 21. Poxa, eu acabei de trazer para vocês informações que são fundamentais de que tanto medicina como psicologia trabalham a formação da identidade do ser humano até os 25. Então será que não seria a hora, ao invés de nós ficarmos com essa balela de redução de idade penal, não seria a hora de aumentarmos esse limite de 21 para 25? Olha, veja, eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça, não. Eu estou querendo aumentar o tempo de cumprimento de medida socioeducativa. Porque ao aumentar para os 25, eu posso trabalhar lá naquele artigo da internação e aumentá-lo para 7, aumentá-lo para 8, aumentá-lo para 10 anos como tempo máximo de internação. Então, na minha opinião, as primeiras mudanças que devem ocorrer são na legislação, e aqui eu posso alterar à vontade. Eu não posso mexer na cláusula pétrea, mas aqui eu posso. Então, acho que o primeiro passo seria vir no parágrafo único do artigo 2º aumentar essa idade para 25. Ir lá no 121 e alterar o tempo de cumprimento da medida socioeducativa. E mais do que isso, essas internações, elas acontecem em estabelecimento educacional. Esse estabelecimento educacional, no Brasil, ele era chamado de FEBEM. Era uma sigla. Tá até aqui, olha aqui na tela, onde está a Fundação Casa, tá aqui, olha. Antigamente era chamado de Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. Pega a sigla FEBEM. A FEBEM, no Brasil inteiro, foi transformada em Fundação Casa. E observem aqui no Google, ela pegou aqui do estado de São Paulo, mas isso se reproduz em todos os estados da federação. A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. É a Fundação Casa. Então é uma fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. É na Fundação Casa, antiga FEBEM, que são cumpridas as medidas socioeducativas. O que acontece? Obviamente que não acontece em todas as fundações Casa. Cada estado é um estado. Cada município é um município. Por que a FEBEM mudou de nome? Porque a FEBEM era uma instituição extremamente problemática por vários aspectos. Pela falta de estrutura. Não só física, como estrutura de profissionais mal capacitados, tratamento violento. Então, o que aconteceu com a FEBEM? A FEBEM era uma reprodução, às vezes até piorada, do sistema prisional brasileiro. O que fizeram? Então, vamos mudar. Vamos agora chamar de
Fundação Casa. Seria a mesma coisa de mudar o nome de Batalhão de Choque, porque bate demais, para Batalhão Rotan. Mudou o nome. Mas mudaram a estrutura, mudaram as pessoas, mudaram a filosofia. Porque não adianta mudar o nome se o conteúdo não foi efetivamente modificado. O que acontece neste país? Nós temos, no Brasil, depósitos de lixo humano, que são as penitenciárias. Temos depósitos de doentes mentais, que ainda são os manicômios judiciários que existem no país. E temos depósitos de menores infratores, que são as fundações Casa, antigas FEBEMs. Como eu disse a vocês, há poucas e honrosas exceções. Então, as mudanças elas têm que ocorrer em dois pontos diferentes de ataque. Primeiro, aquelas mudanças que eu mostrei para vocês que poderiam ocorrer na internação, em relação ao tempo, em relação à idade. E segundo, da mesma forma que nós precisamos promover mudanças substanciais no nosso sistema prisional, nós precisamos promover mudanças substanciais nos estabelecimentos educacionais que são responsáveis pelo cumprimento das medidas socioeducativas. Se nós pararmos de despender nosso tempo, nossa energia, nosso intelecto, nosso dinheiro para sustentar aquele bando de incompetentes que hoje ocupam o legislativo brasileiro e deixarmos de lado a discussão sobre redução de idade penal e focarmos naquilo que realmente nos interessa, nós vamos conseguir mudar a realidade do cumprimento das medidas socioeducativas. Porque se nós pegarmos esses menores infratores, jogarmos nesse sistema penitenciário atual, com o déficit de vagas que nós temos e com a estrutura que nós temos hoje do sistema prisional, o que vai acontecer é aquilo que está estampado na charge que eu coloquei para vocês, na atividade autoinstrucional. Nós vamos acelerar o processo de formação de criminosos neste país. De formação, de qualificação, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutoramento, pós-doc desses infratores. Nós vamos antecipar o momento em que o menor vai ter contato com o sistema prisional. E você sabe muito bem que a criança, o adolescente, é uma verdadeira esponja de conhecimentos. Quem tem filhos dentro de casa, sobrinhos com convivência próxima, percebe isso. Tudo o que você passa absorve. Aí você vai pegar uma pessoa em formação, esponja de conhecimentos, e vai jogar na escola da criminalidade. E ele vai se sentir protegido. E vai sair, porque provavelmente ele vai sair em menos tempo, e vai ser alonga-manos daquele criminoso que está lá dentro, aqui do lado de fora. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos mais uma vez dar um tiro no pé e vamos acelerar a curva de crescimento da criminalidade neste país. Ok? Mas, por hora, vocês já sabem, a nossa maioridade penal ainda é adquirida pelo critério biológico aos 18 anos de idade. Ok? Eu tinha até programado, está no slide que eu disponibilizei para vocês, já iniciarmos hoje o estudo do artigo 26. Mas não tem jeito, a questão da imputabilidade pela idade é um tema extremamente palpitante. Dá um bom trabalho de pesquisa, dá um bom trabalho de conclusão de curso, dá para fazer dissertação de mestrado. A coordenadora do curso de vocês, professora Silvana Lobo, fez a dissertação de mestrado dela, tem até livro publicado, está disponível na biblioteca, sobre maioridade penal. Então, há muito o que se estudar. E para dar subsídios para o estudo de vocês, e antes de finalizarmos a nossa aula, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês. Olha que interessante. Maioridade penal pelo mundo. Esse aqui estava mais colorido, então fica mais fácil para vocês visualizarem aí pela tela do computador.
Mas há gráficos muito mais completos, muito mais completos. Se vocês fizerem uma pesquisa aí na internet, vocês vão encontrar dados muito mais detalhados sobre a idade penal no mundo. Olha que interessante, na América Latina, a maior parte dos países trabalha com idade penal de 18 anos. A maior parte deles. O que está mais clarinho, pode perceber que está mais clarinho é 17 e 18. O Brasil tem 18 anos, a Argentina tem 18 anos, o Uruguai está mais clarinho, mas está um pouquinho cinza, mas o Uruguai também é 18 anos. O Uruguai passou por esse movimento que nós temos no Brasil hoje por volta de 2015. E apesar de lá no Uruguai quase 80% da população apoiar a mudança na legislação pela redução da idade penal, acabou que os defensores da idade penal aos 18 conseguiram convencer o Congresso Nacional daquele país e a idade penal foi mantida aos 18 anos. Nos Estados Unidos, pode perceber que está entre 11 e 12 anos, mas só para os crimes federais, como disse para vocês, o Canadá também, o México também. México é mais ou menos Maria vai com as outras, né? Tudo que se aprova na parte norte do continente, o México acaba apoiando. Nós temos países em que a idade penal é de 10 anos ou menos, aí pega a Austrália, por exemplo. A Austrália segue a legislação do Reino Unido. A Austrália, inclusive, passou por um plebiscito não tem muito tempo, por meio do qual a população decidiu continuar vinculada à coroa inglesa. E alguns países, principalmente que foram colônia inglesa, também mantêm essa tradição da idade penal, com menos de 10 anos. Há uma observação aqui interessante de que há países em que a maioridade penal é de 7 anos, como Tailândia, Índia, Paquistão, Nigéria, Sudão. E aí temos a observação da Europa, 14 anos na Alemanha, tanto que Luísa, minha filha, fez um ano de intercâmbio na Alemanha. Lá ela podia beber cerveja à vontade, não podia beber destilado, mas cerveja podia beber à vontade, apesar de que quando ela chegou na Alemanha, ela não tinha 16 anos de idade ainda, ela fez 16 anos lá. Mas lá, a idade penal aos 14, mas para beber é aos 16 anos. Pode perceber que na Rússia entre 13 e 14 anos, boa parte dos países da Europa está entre 13 e 14 anos, normalmente 14 anos. Ok? Isso aqui dá subsídios muito bacanas para vocês realizarem um estudo mais aprofundado. Maravilha? Vamos encerrar então por aqui. Prometo a vocês que nessa semana eu corrijo tanto a prova como as atividades instrucionais, já lanço as notas no sistema e estou pensando em fazer uma aula na semana que vem para a gente tirar dúvidas, mais ou menos como aquela que eu fiz numa semana dessas aí para trás, aí no horário da aula mesmo, a gente se encontra pelo Zoom para tirar dúvidas. E como já terei lançado notas de prova e já terei feito algumas observações para vocês em relação à prova, se quiserem também tirar dúvidas em relação à prova, vai ser um momento apropriado para isso. Mas eu marco com vocês direitinho no Classroom, já disponibilizo o link, já deixo tudo acertadinho para vocês. Ok? Eu acabei dando uma acelerada na aula passada, ganhamos uma aula no tempo, e com aquela acelerada da aula passada eu consigo liberar um tempo para a gente poder fazer essa revisãozinha e discutir a prova. E também, se for o caso, a atividade autoinstrucional. Combinado? Então, um bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, gente.